Nesta sexta-feira, um mega-ataque russo contra a capital ucraniana Kiev atingiu, entre outros alvos, a embaixada de Portugal. E aí está o detalhe: Portugal é um dos membros da OTAN e sua embaixada é uma representação territorial do seu país. Será isso bastante para que os demais membros da OTAN acionem o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte e saiam em defesa de Portugal? Afinal de contas, ataque contra um membro da OTAN é ataque contra todos. Vamos entender como isso pode se desenrolar. Além disso, Donald Trump sinaliza pela primeira vez que pode manter o apoio bélico e financeiro à Ucrânia depois de tomar posse, agora no próximo mês de janeiro. Se você ficou interessado e deseja saber mais sobre estes e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal, faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, então vamos, hoje é sábado, dia 21 de dezembro, e tá aqui a manchete. Ataque russo com mísseis atinge a embaixada de Portugal em Kiev. Gente, vamos entender o que aconteceu. O alvo dos ataques russos não era diretamente a embaixada de Portugal, mas o contexto foi o seguinte, ao longo da semana, mais especificamente na quarta-feira, dia 18, a Ucrânia havia realizado um importante ataque contra o sul da Rússia, região de Rostov, uma região ali onde há muitas refinarias petrolíferas. Então dá uma olhada, Na quarta, dia 18, a Ucrânia atingiu o território russo com pelo menos 13 mísseis e 84 drones, provocando incêndio que queimou por horas uma refinaria de petróleo. Detalhe é que, entre os armamentos utilizados pela Ucrânia nesse ataque contra a Rússia, estavam mísseis de fabricação ocidental, mísseis dos Estados Unidos, os Attack-MS, e mísseis também de origem britânica, os Storm Shadow. E, portanto, como resposta a esse ataque feito pela Ucrânia, ontem, na sexta-feira, a Rússia promoveu esse importante ataque contra a capital da Ucrânia. A Rússia, portanto, utilizou 8 mísseis que foram lançados contra a capital da Ucrânia, incluindo modelos hipersônicos Kinzhal e mísseis balísticos Iskander KN-23. Havia uma expectativa que, nessa ação, os russos poderiam utilizar mais uma vez aquele míssil balístico hipersônico com capacidade nuclear, o Oreshnik, mas não foi desta vez que a Rússia fez um segundo ataque utilizando aquele modelo de míssil que, como você sabe, causou espanto mundial em razão da sua grande capacidade destrutiva. O Ministério da Defesa russo informou em comunicado que atingiu um centro de comando pertencente à Agência de Inteligência Ucraniana. Essa agência, portanto, conhecida pela sigla SBU, era o principal alvo dos russos. É inclusive esta agência acusada de ter planejado o ataque na Rússia que vitimou na terça-feira aquele general. A Rússia, inclusive, afirma que vai ainda promover uma vingança em relação à morte daquele general. Ou seja, esse ataque realizado ontem contra a capital Kiev não é ainda uma resposta à morte do general. A questão é que nesse ataque contra a capital Kiev, acabou se atingindo também um prédio próximo ao serviço de inteligência ucraniano, e nesse prédio estão instaladas algumas representações diplomáticas de países europeus e também de um país latino-americano, aqui no caso a Argentina. Dá uma olhada. O ataque russo quebrou janelas e causou danos nas embaixadas da Albânia, da Argentina, da Palestina, da Macedônia do Norte, Montenegro e Portugal. Então, que fique claro, o objetivo dos russos não era atingir esse setor de embaixadas, mas acabou atingindo aí, Houve um efeito colateral que acabou promovendo danos materiais apenas, não vitimou ninguém nessas embaixadas. E aí eu chamo a atenção para o fato de que entre as embaixadas atingidas estava, por exemplo, Portugal, estava Macedônia do Norte, Montenegro, todos estes países membros da OTAN. E você sabe que, de acordo com a Convenção de Viena, as embaixadas são representações territoriais do país de origem dessas embaixadas. Ou seja, na prática, a Embaixada de Portugal lá na Ucrânia é como se fosse uma extensão territorial de Portugal. Portanto, são espaços invioláveis. Isso quer dizer que,
qualquer ação, qualquer ataque contra estas embaixadas representam também, ao menos em tese, um ataque contra o país, contra o território que essa embaixada está representando. Levando-se em conta essa interpretação, o que deveria então ser acionado? Aquele artigo 5º da OTAN, que estabelece que um ataque contra qualquer membro da OTAN deve obrigatoriamente levar os demais membros da OTAN a se unirem e saírem em defesa do país atingido, do país atacado. Mas não parece ser esse o caso aqui. Não há, ao menos por enquanto, nenhuma movimentação que indique que os demais membros da OTAN sairão em defesa de Portugal por conta desse ataque aí sofrido em sua embaixada lá em Kiev. No entanto, a representação máxima política de Portugal, o seu presidente, o Marcelo Rebelo, ele se manifestou. Dá uma olhada. O presidente da República reagiu à notícia dos danos da embaixada portuguesa em Kiev. Embora reconheça que o alvo pudesse não ser exatamente a sua embaixada, Marcelo Rebelo de Sousa lamenta o sucedido e sublinha que foi atingido território português em plena Ucrânia. Então aí ele se pronuncia levando em conta aquilo que é definido lá na Convenção de Viena, que as embaixadas são espaços invioláveis. Ele disse o seguinte, Portugal não tinha outra solução senão reagir, e reagir com firmeza imediatamente, porque é um precedente que se traduz numa violação das regras do direito internacional, afirmou o presidente sem mais detalhes. Então ele fez um discurso duro, falando que vai reagir com firmeza e de maneira imediata, mas até aqui, passado aí praticamente um dia desse ataque, não houve nenhuma outra reação portuguesa a não ser a publicação de uma nota de repúdio, uma repreensão internacional e essa manifestação pública do presidente. Nada indica, por exemplo, que Portugal promoverá uma ação militar contra os russos. Até porque, gente, cá entre nós, Portugal, ainda que seja um país da Europa Ocidental, não é um país que se destaca por sua força militar. Ou seja, Portugal sozinho não teria nenhuma grande capacidade de promover alguma ameaça bélica contra os russos. Lembrando que Portugal tem se posicionado, desde o início da guerra, amplamente favorável ao apoio à Ucrânia contra os russos, tendo inclusive fornecido, entre outras coisas, helicópteros militares para dar suporte e apoio às tropas ucranianas no conflito contra a Rússia. Mas e você? O que você pensa sobre isso? Você acha que o ataque contra essas embaixadas, em especial a de Portugal, deveria ser motivo bastante para que os demais países da OTAN se sentissem atacados, ameaçados e saíssem aí em defesa de um dos seus membros? Aqui eu estou destacando Portugal, mas repito, houve também aqui ataques, ou nesse ataque russo foram atingidos também as embaixadas de Montenegro e Macedônia do Norte, que também são membros da OTAN. Eu não me lembro se a Albânia é membro da OTAN, teríamos que pesquisar. Escreve para mim nos comentários aí, pesquisa e me conta, a Albânia é ou não é membro da OTAN? Agora me foge a memória, Macedônia do Norte é, Montenegro é e Portugal, lógico, também é. Beleza, gente? Seguindo aqui, em relação a Donald Trump, ontem, na sexta-feira, segundo o que foi divulgado pelo jornal britânico Financial Times, o Donald Trump estaria aí disposto, ou havia sinalizado uma disposição em manter a ajuda militar à Ucrânia, ou seja, ele estaria disposto a descumprir uma promessa de campanha. Vamos entender, Trump vai exigir gasto de 5% na defesa dos países membros da OTAN. Trump garantiu que pretende manter ajudas militares dos Estados Unidos a Kiev. Qual que é a ideia do Trump, gente? Dentro dos países da OTAN, os Estados Unidos é aquele que mais contribui em volume total de investimento para as questões bélicas da OTAN e tem sido também, desde o início da guerra, o país que mais promove ajuda à Ucrânia na guerra contra a Rússia. E o Donald Trump é um crítico feroz a esse apoio americano à Ucrânia. Ele afirma, por exemplo, que não é da conta dos Estados Unidos dar esse suporte à Ucrânia, mas sim dos próprios países europeus. Então, o que parece ser a estratégia dele aqui? Ele, no começo, ele ameaça sair da OTAN, se os países não aumentarem, os demais países da OTAN, países europeus, portanto, não aumentarem os investimentos que eles próprios fazem nas suas forças armadas. Então, quando ele exige um aumento desses investimentos, aí, chegando à casa de 5% do PIB investido em forças bélicas, em forças armadas, em armas, etc., o que ele quer, na verdade,
é tirar um pouco da responsabilidade dos Estados Unidos em manter esse apoio à Ucrânia e delegar aos países europeus que eles também façam isso, ou que eles aumentem essa contribuição, essa ajuda à Ucrânia. A grande questão é que ele não consegue fazer isso imediatamente, né? Esse aumento de investimentos ele deve ocorrer a médio e longo prazo. Então, tomando posse ano que vem, o que parece ser a intenção? Ele gradativamente vai diminuindo o apoio que os Estados Unidos dão diretamente à Ucrânia, ao passo que os demais países europeus gradativamente podem também ir aumentando esse apoio. Então, diante desse cenário, se confirmar, dificilmente teremos aí um desfecho da guerra no ano que se aproxima. Mas enfim, repito, isso aqui não é nenhuma informação oficial, não há um pronunciamento público do Trump em relação a isso, é apenas algo divulgado pelo Financial Times, que é um jornal aí que tem alguma credibilidade, né? Olha o que disse o jornal. O Trump parece ter mudado de ideia desde que foi eleito, dizendo agora que pretende manter as ajudas militares dos Estados Unidos a Kiev após sua tomada de posse, disse o jornal britânico. Lembrando, gente, que a guerra em si é algo extremamente lucrativo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América são, afinal de contas, a maior potência bélica do planeta, o maior produtor do mundo de armamentos. Então, as guerras nada mais são para os Estados Unidos do que uma grande oportunidade de fazer negócios. Então, quando o governo americano anuncia pacote bilionário de ajuda financeira à Ucrânia, no final das contas não é ajuda, é negócio, é business, porque a cada novo $1 milhão que os Estados Unidos aprovam como pacote de ajuda bélica aos ucranianos, é um novo bilhão de armas que estão sendo comercializadas, armas produzidas pelos Estados Unidos. Então é um negócio extremamente lucrativo e que os Estados Unidos praticam muito bem há várias décadas, há pelo menos um século. Então o próprio Donald Trump teria aí muitas dificuldades de simplesmente chegar e de uma hora para outra anunciar o fim desse apoio. Por quê? Porque o lobby, a pressão da indústria bélica americana sobre ele certamente é gigantesca. Então, quando ele exige que os países europeus aumentem os investimentos em armas, é também uma maneira de garantir um mercado consumidor para as armas fabricadas pelos Estados Unidos. Mas e você, o que pensa sobre isso? Deixe aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Considere também apoiar financeiramente o canal, dados da minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. Se não gostou, deixa o dislike e comenta por que você não gostou. Valeu, meu povo! Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Valeu!